Alô! Seja muito bem-vindo! Você está no Physics in Box e eu sou o professor Carlos Maynardes. Nessa aula, nós vamos falar a respeito de força centrípeta. Essa é a primeira aula de algumas aulas que nós resolveremos casos de força centrípeta. E se você gostar dessa aula, já te peço, dá um like para nós. Também pode compartilhar com seus amigos. E se tiver dúvidas, coloca nos comentários que a gente responde. Agora vamos lá para a nossa vinhetinha e depois vem a aula. Sabendo que o coeficiente de atrito máximo entre os pneus do carro e o asfalto da pista plana e curva é μ igual a 0,8 e que o raio da pista é igual a 50 metros, determine a máxima velocidade que o motorista pode imprimir na curva sem que o carro saia da pista. Então, observe que, quando um corpo executa um movimento circular, existe uma força que aponta radialmente para o centro e essa é a força centrípeta. Em muitos casos, ou em todos os casos, existe alguma força que está assumindo o papel da força centrípeta. Nesse caso de carros que executam curvas, o que existe entre o pneu e a pista é uma força de atrito lateral. E nesse caso, então, nós consideramos que a força de atrito lateral é a força centrípeta. Então, observe que nesse caso aqui, só relembrando, a força centrípeta ela é dada por m de massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, certo? E nesse caso, a gente considera, então, que, no caso, a força centrípeta corresponde à força de atrito. E se eu substituo, então, na força centrípeta, eu tenho mv ao quadrado sobre o raio. E a força de atrito, μ vezes a normal. Mas observe que a normal aqui são duas forças verticais, perpendiculares ao movimento. A gente diz que a normal cancela com o peso justamente porque são iguais. E nesse caso eu posso trocar a normal pelo peso. Só que peso é massa vezes aceleração na gravidade. Então, mv ao quadrado sobre r é igual a μ vezes m vezes g. Observe que isso aqui simplificamos a massa que aparece em ambos os lados. Isso mostra que poderia ser, nessas condições, um carro, poderia ser um ônibus, uma bicicleta. Para qualquer corpo que fosse, seria a mesma condição. Logo, eu tenho, a partir daqui, que v ao quadrado é coeficiente de atrito multiplicado pela gravidade multiplicado pelo raio. E a velocidade ao quadrado, então, eu tenho um coeficiente de 0,8, uma aceleração na gravidade, vamos considerar como sendo 10, e um raio de 50 metros para essa pista. Me acompanha no cálculo aqui, então observe que v será a raiz de 0,8 vezes 10, 8 vezes 50, 400. Então, a raiz de 400, v igual a 20 metros por segundo. E sabemos que metros por segundo multiplica por 3,6, vamos ter uma velocidade de 72 quilômetros por hora, certo? 72 quilômetros por hora. Então, daí essa é a resposta do nosso primeiro exercício, mas me acompanha, nós temos um segundo exercício também envolvendo pista com carro. Então, olha só. O raio da pista é de 200 metros. A velocidade máxima do carro é de 252 km por hora. Hipoteticamente, se para manter o traçado da pista o carro não dependesse da força de atrito entre o solo e os pneus, qual deveria ser o ângulo mínimo de segurança da pista? Essa imagem que você vê é de uma pista de corrida NASCAR, uma prova muito comum nos Estados Unidos, que é feita numa pista oval, que é inclinada justamente para ajudar que os carros desenvolvam uma velocidade alta. O que mantém o carro na pista, além da inclinação, também é a força de atrito. Mas o exercício fala para a gente desconsiderar essa força de atrito lateral entre o solo e os pneus e imaginar que o carro vai ficar mantendo o traçado somente pela inclinação e pergunta que inclinação seria essa.
Observe que aqui nós precisamos encontrar a força centrípeta. E se você me acompanhar, observa o seguinte. Nós temos aqui que fazer um diagrama do corpo livre mostrando as forças que agem no carro. Então, a primeira é a força peso, que ela é vertical e para baixo. Aí nós temos a normal, já que a pista é inclinada e a normal é perpendicular. Então ela está aqui representada, perpendicular à pista. E nós temos, então, pela soma vetorial entre o peso e a normal, nós temos aqui na soma, fazendo a regra do paralelogramo, nós temos então a força centrípeta. E a força centrípeta, ela é perpendicular ao peso, ou seja, ela atua na horizontal. Então, observe que se eu, no caso, representar aqui essas forças, então eu vou ter o seguinte, olha só. Força-peso, vertical para baixo. Força centrípeta, horizontal, né, de forma que elas são perpendiculares entre si. E nós temos aqui a normal. E o ângulo da pista, né? Essa pista aqui é uma pista inclinada, então ela tem aqui um ângulo θ, não está aparecendo muito bem, mas ele fica representado aqui no sistema de forças. Então, observando a força centrípeta, ela é um cateto oposto ao ângulo e o peso é um cateto adjacente. Nós podemos trabalhar com o cateto oposto e o cateto adjacente de forma a não depender do valor da normal. Observe que tangente de θ é cateto oposto, força centrípeta, dividido pelo cateto adjacente, peso. De forma que nós podemos então isolar a força centrípeta e dizer que ela é o peso multiplicado pela tangente de θ. Só que a força centrípeta, ela é mv² dividido pelo raio. E o peso é m vezes g vezes a tangente do ângulo θ. Observe que nós podemos simplificar a massa, tá? Então, quer dizer, não depende da massa do carro. E nós temos velocidade ao quadrado, 252 em km por hora, transformado em metros por segundo, basta dividir por 3,6. Isso dá 70. 70 metros por segundo eleva ao quadrado, pelo raio de 200 metros, que é igual, no caso, a aceleração da gravidade, vamos utilizar 10 vezes a tangente de θ. Bom, aqui nós temos 4.900 divididos por 2.000, que é igual a tangente de θ. De forma que, se nós quisermos saber o valor de θ, θ será o arco de tangente. Aqui, né, dá para simplificar e ficar com 49 por 20, que dá 2,45. E, tirando o arco de tangente de 2,45, nós chegamos num ângulo que corresponde a 67,8 graus. Praticamente 68 graus, praticamente 68 graus, 67,8. Observe que essa inclinação ela é altíssima, a pista não tem essa inclinação, mas devemos lembrar que no caso real existe a força de atrito lateral dos pneus com a pista, ajudando de forma que esse ângulo não precisa ser tão grande. Mas aqui, se não depender do atrito, então esse seria o ângulo. Bom, agradeço a sua presença. Se gostou da aula, dá um like para nós, ajuda o canal. Também pode compartilhar essa aula. Tem dúvidas? Coloca nos comentários que a gente responde. Fiquei felizão de você estar por aqui. Até a próxima!